Dominou por uma vasta região da Europa, pelo norte da África e pelo Oriente Médio, sendo adorado e cultuado em inúmeros templos e santuários. Sua imagem permaneceu viva e é um símbolo presente até hoje na cultura mundial. A representação de Esculápio está por toda parte. Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Inglaterra, França, Alemanha, Suécia, Dinamarca, Itália, Portugal, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Sri Lanka, China, Taiwan e inúmeros outros países. Além de sua ligação direta com a medicina, Esculápio teve sua imagem transformada e magnificada, assumindo outros significados. Os neoplatônicos acreditavam que Esculápio era a alma do mundo, através da qual a criação era mantida coesa e organizada com simetria e equilíbrio. Hélio Aristides disse que ele era o guia e regente de todas as coisas, o salvador do universo, o guardião dos imortais. Juliano declarou que ele era o curador dos corpos, e com a ajuda das musas de Hermes e de Apolo, era o educador das almas. Sua figura foi assimilada sincreticamente a Dinhotepe no Egito, a Esmun na Fenícia, a Zeus em Pérgamo e a Júpiter em Roma, onde era chamado de Aesculápios Ótimos Máximos. Ele é representado usualmente como um homem já maduro, vestido de uma túnica que lhe descobre o ombro direito. Está sempre apoiado a um cajado, onde se enrola uma serpente. Ele pode ser mostrado junto de algum de seus filhos, especialmente Ígia, que se tornou uma figura importante em seu culto e chegou a ter templos próprios. De Ígia surgiu o termo que você conhece, higiene. O principal símbolo de Esculápio é esse bastão, com uma serpente enrolada. A origem do símbolo do bastão e da serpente é muito mais antigo que o Esculápio. Assim como no caso de Aurea Lee e Love Me Tender, há uma transferência de identidade aqui. A serpente, na verdade, é símbolo do diabo desde o Jardim do Éden. A questão dos impérios antigos tem algo muito interessante. Quando uma nação subjugava a outra, e aquela nação subjugada passava a ser domínio da nação a qual conseguia conquistá-la através de guerras, a nação conquistadora ia absorvendo a cultura, o costume e principalmente a religião das nações antigas. Então você vê, por exemplo, os deuses babilônicos, depois sendo agregados aos deuses persas, medos, os deuses do Egito, os deuses da Grécia e, finalmente, os deuses de Roma. Roma, como foi o último grande império da Terra, na verdade, se transformou na grande somatória de todos os deuses e mitos religiosos anteriores a ela. Assim, nós tínhamos Roma muito próxima da Grécia, o Império Romano muito próximo do Império Grego, e também os seus deuses muito próximos uns dos outros. Quando nós vemos, por exemplo, Asclépio na Grécia, nós vemos Esculápio em Roma, o mesmo deus com outro nome. É o caso de Apolo e Mercúrio e tantos outros. Praticamente todos os deuses gregos têm as suas referências também em Roma. E o que acontece com isso? Quando Roma passava a dominar uma certa sociedade, um certo povo, Roma exigia que aquele povo tivesse adoração aos seus deuses, e isso era lei. E era uma lei que quem não cumpria pagava com a própria vida. Haveria-se a obrigação de adorar os deuses romanos. Assim também na época do nascimento do filho de Maria e de José, do Filho de Deus, aquele que morreu na cruz por nós e que nós chamamos de Jesus. Na época do nascimento dele, nós sabemos que a região que ele nasceu estava subjugada por Roma. E os deuses que ali se adoravam era a somatória de todos os deuses antigos, incluindo os novos deuses romanos. E entre eles havia um que é objeto deste vídeo que nós estamos tratando aqui hoje, Esculápio. Existia naquela região onde o Salvador andou diversos locais oferecidos ao deus Esculápio, o deus romano da cura. E o que acreditava-se então naquela época? Basicamente, no mesmo que se acredita hoje
na nova teologia da prosperidade. Ou seja, quem está com Deus tem saúde, tem uma vida estável, é próspero, tem recursos financeiros, ou seja, é rico. Quem não está com Deus está entregue a Satanás, ao diabo, é pobre, tem dificuldade na vida, falta saúde e vive em dificuldade. Essa visão da teologia da prosperidade de hoje é uma restauração da mesma visão do sistema religioso não judaico, não na época dos judeus, né, em si, mas de todas as religiões antigas. Aí, por influência dessas religiões, também o judaísmo, do sistema religioso do qual hoje, esse que você conhece, é descendente, esse sistema cristão que você conhece, aí naquela época, sob influência exterior, também os fariseus, saduceus, os sacerdotes, a tribo de Levi encarregada das coisas espirituais daquela época, vamos dizer assim, ou das coisas religiosas, do judaísmo da época, eles também acreditavam dessa forma. No templo de Salomão não podia entrar coxo, cego, leproso, doentes. Eles não tinham acesso a Deus, eles estavam entregues ao diabo. Na época estavam entregues, isso mesmo, você está indo bem, a Esculápio. E havia naquele local, próximo ao curral das ovelhas, um tanque, que você conhece na história da nossa escritura amada e sagrada como o tanque de Betesda. Aquele povo daquela região acreditava que a higiene era a filha da saúde.